Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito até aqui. Mas agora chegou o momento de ouvir a tua palavra. E aqui está a tua filha. Usa ela nessa noite como canal de bênção para nossas vidas. Estamos aqui prontos a ouvir a tua voz, Senhor. Eu sei que o Senhor ainda tem algo especial na nossa vida neste lugar. Pai querido, continua conosco. É o que pedimos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos
quando saiu de Arã. Seja sentado. Maravilhoso Deus. Aqui está a tua palavra, Senhor. E aqui está todas essas pessoas, Senhor, que vieram aqui, Senhor, para receber algo do Ti. E a tua palavra é santa, pura e verdadeira, e ela não volta vazia. Espírito Santo, eu me aqui. Meu Deus, abençoe. Usa-me, Senhor. Fala conosco, Fala a glória do teu nome. E fala com o teu povo. Através de mim, através da tua palavra, Senhor. Aqui nós vimos que Deus já, quando Ele manda que Abraão saia da sua terra, que saia do seu parentesco, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que te mostrarei, Ele já fez uma promessa para Abraão, ali naquele momento. Ele já fez uma promessa para Abraão que se cumpriu na vida de Abraão. E nós também. Jesus fez uma promessa na cruz do Calvário para nós, né? Ele disse que se nós aceitássemos Ele como Salvador, Ele disse que era para nós seguir Ele por onde Ele nos iria, para nós pegar nossa cruz e seguir Ele, né? E que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele disse que Ele nos abençoaria grandemente, poderosamente. Ele disse que assim como perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário, Ele da mesma forma, da mesma medida que Ele perdoou os nossos pecados, Ele cura todas as nossas enfermidades. Porque o Senhor é Deus, aleluia, o Senhor é todo poderoso. E lá no passado Ele fez uma promessa para este homem, né? Ele fez uma promessa para este homem e prometeu para este homem que Ele ia abençoar ele por onde ele andasse. E o que Ele prometeu para este homem, Ele cumpriu. E o que Jesus, de Deus, né, prometeu para nós, Ele também cumpre. Se nós andarmos em retidão como andou Abraão, né? E como andou todos os profetas e aqueles que creram no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, seu sobrinho, irmão de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas, né, que nasceram em Arã, né, que saíram para irem à terra de Canaã, ali chegaram. Ele saiu, ele com a mulher, com tudo que ele tinha, né, e junto com ele seu sobrinho, e junto com ele também as pessoas já que estavam com ele, porque ele já saiu de lá. Ele saiu de lá da terra dos caldeus lá. Ele já saiu com uma grande riqueza, porque Abraão era um homem muito rico, né? E mais rico ainda ele ficou depois que conheceu o Senhor. Quando Deus começou a dirigir a vida dele, aí ele se tornou um homem muito poderoso. E o que nos fala, né, que ficou registrado aqui na palavra do Senhor, é a fé que Abraão tinha. Ele tinha uma fé tão grande que ele ficou como patriarca da fé, né? Nós esperamos nele na fé, porque ele era um homem que ele não duvidou do Senhor, né? Teve as altos e baixos, como o ser humano, quando tem na nossa vida altos e baixos, né? Teve na vida dele também, né? Porque perfeito é só o Senhor, nós alcançamos a perfeição. Aleluia! Amém, glória a Deus. E quando eles chegaram em Canaã, né? Passou por aquela terra até chegar, passou por Canaã, passou por Siquém, né, junto ao cavalo de Moré, onde habitaram os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei essa terra. Deus promete para Abraão que a descendência dele, Deus daria aquela terra por onde ele estava passando. Por todas aquelas terras que Abraão passou, né? E ali ele estava passando ainda, que ele iria passar, Deus já prometeu aqui para ele que ia dar para ele essas terras, né? Que ele ia dar a descendência dele essa terra. E Abraão ele ficou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então uma coisa muito bonita na vida de Abraão, e tinha que ser na
na nossa vida também é a gratidão a Deus, né? Porque Abraão era muito grato a Deus, que quando Deus fazia algo para ele sempre agradecia, fazia holocausto, fazia altar, né? Agradecendo a Deus. Todo lugar ele dizia ali que onde ele passou, que foi um lugar que marcaram ele. Engraçado que Abraão já começou a abençoar aquelas terras, né? Ele já começou a abençoar aqueles lugares que ele ia passando, né? E lá no futuro, lá na frente, todos aqueles que Deus tinha prometido a herança, né? Deus tinha prometido a herança, passaram por aquele lugar. Que a gente vê na palavra do Senhor, que quando foram sair do Egito, já foi a descendência de Abraão que estava lá, eles passaram por todas essas terras aqui. Que maravilha, né? Aleluia, glória a Deus. E mudou-se dali para as montanhas, ao lado do Oriente de Betel, amando ali as suas tendas, porque naquele tempo eles não tinham casa, né? Eles tinham tendas, por onde eles iam levar para as tendas, serviam ali, mas as tendas eram como se fosse uma casa, né? Ali não tinha piso, mas era tudo de tapete, né? Era coisa linda, maravilhosa, as tendas que eles faziam. Daí ele foi para o Oriente, ele ficou ali no altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali e se dirigiu além do lado do sul. Aí Abraão entra no Egito. Houve por causa de uma grande fome que estava vendo, Abraão peregrina, ele vai para o Egito. Aleluia, glória a Deus. Vai peregrinar ali, enquanto a fome era muito grande naquela terra. E ali no Egito, chegando Abraão ali, com toda a sua comitiva, com todas as mulheres bonitas, porque não só a mulher dele, a esposa dele, a Sarai, mas todas aquelas mulheres, como a gente vê assim, as mulheres daquele tempo eram mulheres muito bonitas, muito famosas, né? E essa Sarai era uma mulher muito bonita de aparência, era uma mulher muito, que todo mundo queria e cobiçava. E quando eles entraram ali no Egito, os egípcios, já olhando para ela, já tiveram uma quedinha, já foram lá falar para o bem, né? E tinha chegado ali um homem com uma mulher muito bonita, e o primeiro erro que Abraão faz foi ele mentiu, né? Abraão mentiu dizendo para ela, pediu para a esposa dele dizer, se alguém perguntasse, ele dissesse que era irmã dele. E foi assim que aconteceu. E aí os servos do rei vieram ali, viram ele, né? Viram ela, muito formados pelo lá, se gabaram diante do rei. E o rei veio e manda tomar ela e leva ela como esposa. E como ele sabia que ela tinha dito que ela era irmã, porque Abraão disse que para ela dizer que ela era irmã, de medo de ser morto. Né? Ali Abraão pensou nas promessas, que se Deus tinha feito uma promessa, se Deus tinha prometido uma promessa para ele, né, ele ia cumprir. E nós temos uma forma, nós às vezes. Deus promete para nós e na hora que vem que nós temos na promessa que por qualquer coisinha nós já esquecemos. Porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, né? O Senhor é que está sempre nos perdoando, sempre cuidando de nós, sempre botando os anjos em nossa volta, porque nós somos um povo difícil de se lidar. Amém, glória a Deus. E aconteceu que Abraão começou a ganhar presente daquele rei. Aquele rei começou, né? E vieram ali os príncipes do faraó e elogiaram diante de faraó, porque por isso a mulher foi tomada para sua casa. Aleluia! Obrigado, Senhor! Ele tratou bem Abraão por amor dela, dando-lhe. Retratou bem Abraão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, o homem lá tratou muito bem Abraão por amor da Sarai, sua esposa, né? Aí aqui, preste bem atenção nesse versículo aqui, ó. Dando vacas, ovelhas, jumentos, servos e servas. Esse lá do egípcio, Abraão levou servos e servas, né? E continuou para frente, né? E aí ali, Deus não gostou da atitude de Abraão. Não gostou da atitude dele, mas porque Deus tinha uma promessa. E ele cumpre essa promessa que ele tem, ele
E depois ele, quando chega para Abraão, ele diz: por que fizeste isso? Por que não disseste que era tua esposa? Por que disseste que era tua irmã? Né? Agora, pois, pega a tua mulher e tudo que tem e sai da terra. Sai daqui, vai embora. Né? Só que aqui, ó, o faraó queria ter mandado matar eles. Né? Eles estavam lá na terra do faraó, né? Mas, pelo amor que Deus tem por eles, que tem por nós, né? tem por eles e tem hoje por nós, Abraão, Deus perdoou, né? Deus perdoou o que Abraão fez, né? E Abraão volta para o Egito novamente, e aí ele fica no Egito, ele fica no Egito de tempo, acontece tudo esses atrapalhos aqui, aí ele sai do Egito. Aí quando ele sai do Egito, ele sai muito rico, muito abastado, com muitos gados, com muitas coisas, muita riqueza, muita prata, muito ouro, né? Que ele era ali. E o seu sobrinho ali também já estava muito rico, né? Já estava muito abastado. E aí a ponto que eles não conseguiram mais viver ali junto, porque era muita gente e porque eles tinham trazido servos do Egito com um linguagem diferente, né? No meio do povo e teve aquela misturança ali, aí houve aquele desconforto, aquele desabastado no meio deles, e aí Abraão disse para Ló que não dava mais certo eles estarem juntos, mas que ele escolhesse um lugar para ele ir. Se ele fosse para um lado, Abraão iria para o outro. Aí os olhos do homem, os olhos da mulher, os olhos que cobiça, né? Aí logo olha para a campina e vê aquela campina verde, linda. Ele não pensou duas vezes, ele disse que é para lá que ele queria ir. Aí Abraão disse: não tem problema, pode ir, pega tudo que é teu, vai, abençoa ele, e ele foi. Não sabia ele que ele estava indo a uma farma. Aí ele foi para essa terra, né, uma terra de pessoas muito fora dos controles, pessoas pecadoras, pessoas idólatras, pessoas ali que não falavam a mesma língua que eles falavam. E nessa ida de Ló para lá, Ló se mete numa encrenca, porque teve uma briga e 5 reis brigaram lá. Brigaram um contra o outro, foi uma grande briga, e nessa briga eles pegaram Ló e toda a sua casa, tudo que ele tinha, e levaram cativo, levaram para o cativeiro. Olha, ele tem que já disse que é cativeiro, né? Levaram para o cativeiro toda a família de Ló, toda a sua família. E quando Abraão ficou sabendo, Abraão pega dentro da sua casa, porque ele já tinha o exército formado. Né? Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão, o seu sobrinho, né, estavam presos, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e partiu até Dan. Ele viviu contra ele de noite, ele e seus criados, e os feriu, perseguindo até Rabá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e Ló, seu irmão, né, com tudo que eles tinham perdido, né, com seus bens, e também suas mulheres, e com todo o seu povo. Aconteceu que ele trouxe o sobrinho dele depois dessa contenda, depois dessa guerra, e o sobrinho dele ainda não se acordou, né, dizendo que o tio dele não é o meu lugar, porque ela está vendo, nem o tio dele volta para lá. Ele volta para lá e a gente sabe o que aconteceu depois. A gente sabe a história que aconteceu, a história triste com o homem em sua casa. Né? Aí Deus promete um filho para Abraão. Aqui, ó, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aqui eu penso assim que Deus falou isso porque Abraão estava tão triste, tão chateado de ver tudo que tinha acontecido com o sobrinho dele, de ver o que estava acontecendo, e ele tinha a inspiração de Deus, ele sabia que lá não era o lugar para o sobrinho dele estar. Mas o sobrinho dele já era adulto, ele
podia escolher outra parte, mas ele escolheu voltar para lá. E Adão, até lá na frente, Adão começa a perguntar para Deus e a pedir para Deus esclarecer para ele, né? Isso é lá para frente, não é agora nesse momento. E o que eu acho bonito aqui, ó, que quando o Senhor diz, não temas, eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Quando Abraão escuta isso do Senhor, ele faz uma oração. Porque isso que Abraão fez aqui para o Senhor é como uma oração. Saiu do coração dele. Glória a Deus! Aleluia! Então disse Abraão ao Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, né? Eis que não me tens dado filhos, por isso o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será teu herdeiro, assim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando isso por justiça. Aí ele fez uma oração ali para o Senhor, ele contou as exclamações do Senhor. E aqui a gente vê, né? Que quando nós vamos falar algo do Senhor, tem que sair do nosso coração. A oração que nós falar para o Senhor tem que sair do nosso coração. Porque aqui ele falou tudo que ele sabia que o Senhor tinha estado com ele, mas ele disse para o Senhor que ele não tinha filho. E ele sabia que o Senhor podia dar um filho para ele, né? Então ele falou, fez uma reclamação ali para o Senhor, e o Senhor falou para ele, deixou ele bem a par de que Deus estava e ia dar um filho para ele. Glória a Deus. Ele disse mais, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar a ti essas terras como herança. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-las? Aí ele fez quando o Senhor fala de promessa para ele, aí ele pediu uma confirmação para o Senhor. E nós vimos a palavra na Bíblia que tem muitos que pediram confirmação para o Senhor, né? E o Senhor confirmou, né? Então nós também, irmão, podemos pedir confirmação para o Senhor quando nós temos alguma coisa que nós estamos em dúvida. Será que o Senhor pode me dar isso? Será que isso não é muito grande, Senhor? Né? Porque às vezes a gente acha que o Senhor não só tem um tamanho que ele pode. A gente diminui o poder de Deus, né? E aí a gente vê assim que ele vai com. Quando Deus começa a conversar com ele, quando ele começa a orar, e começa a se detalhar e conversar com o Senhor, ele pede que o Senhor mostrar, né, para ele, né, como eu hei de herdar, como vai ser isso? Ele disse do Senhor, né? Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu pelo meio, com cada parte frente a frente, uma frente à outra, mas as árvores não partiam. E as árvores desciam sobre os cadáveres e Abraão, porém, o enxotava. Depois do seu sono, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse Abraão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra negra, e será reduzida à escravidão e agredida por 400 anos. Aí aqui Deus fala para Abraão que a descendência dele ia ser uma descendência que ia sofrer muito. Ia ser a descendência que ia peregrinar.
E é aquele povo, né, que foi levado, né? Que foi levado Jacó, né? Jacó, o neto de Abraão, e o filho de Jacó, que é José, que todo mundo sabe da história, ele foi vendido como um escravo, ele foi para o Egito, e ele ficou lá, e houve também uma grande fome, e nessa grande fome, eles peregrinaram para o Egito, né, para buscar alimento, e indo buscar esses alimentos, eles encontraram, ali indo buscar alimento, eles encontraram onde só encontrar alimento era no Egito. E eles foram. E a gente sabe da história que eles foram uma vez, duas vezes, até que José se revela aos seus irmãos, né? E a gente olhando para a história de José, que é dessa geração, né? É neto de Abraão, a gente vê que como Deus, quando a gente ouve assim que não se pode botar algo embaixo de uma esconder algo que ela vai ser esclarecida. Uma mentira, ela pode durar um tempo, mas lá na frente ela é a verdade sempre, é a verdade que permanece. A mentira, ela pode parecer verdade, mas não é verdade. Né? E a gente sabe que esses irmãos venderam José, enganaram seu pai, mentiram para seu pai, e aí passou anos, porque pode ver, José tinha 17 anos mais ou menos, quando ele foi vendido por seus irmãos. E quando houve essa fome, e quando eles foram para lá, Jacó já tinha sarado a dor do coração. Jacó já tinha se conformado com uma fera tinha comido lá no sumo de José, né? Ele tinha perdido o filho por uma fera. E os irmãos dele ficaram mentira no coração, cada um pegou a sua vida, fez a sua vida, né? Continuou na caminhada, né? Naquela mentira, né? Mas Deus, ele não falha. E Deus, quando ele promete, ele não ia deixar os servos dele sem saber, né? Ele não ia deixar os servos dele lá na eternidade saber que o filho dele que não foi aquilo que aconteceu, né? E esse filho, José, era o filho da esposa que ele amava. Porque a gente sabe da história, que ele casa com uma, né? Que não era a preferida, por causa da lei daquela época, e depois ele casa com a amada dele. E dessa amada nasce 2 filhos, né? José e Benjamim. E aqueles outros filhos da Lia, da lei, aqueles foram que tinham inveja e causaram toda essa tristeza para o pai, né? E este, passando os tempos, Jacó, com essa fome, Jacó chega na presença do filho, e lá ele reconhece os filhos, o filho reconhece o pai, e José estava com quando ele viu os irmãos, ele ficou com uma alegria de ver os irmãos, mas uma tristeza pelo que os irmãos fizeram para ele, né? E ele deu um grito tão alto que disse que a cidade inteira escutou o grito dele. Um grito do coração, um grito que saiu do coração de tristeza, de mágoa, de angústia, de que ele foi preso, ele passou por tantas coisas, né? Mas ele tinha passado, inclusive estava sendo rei, estava sendo governador lá. Então ele venceu. Então nós temos no nosso coração que pode as pessoas fazer o que quiserem para nós. Que nós venceremos com o Senhor Jesus, nós venceremos tudo. Porque ele disse que ele já venceu por nós. Se ele já venceu por nós, ele já fez a promessa, aleluia. E nós vimos também a palavra, né? Na antiga aliança e na nova aliança, nós vimos que o Senhor nunca deixou impune. Sempre a verdade vem à tona. Então nós temos que se compromissar com a verdade. Se nós temos compromissado com a verdade, nós não temos medo. E quando esses irmãos viram o que aconteceu, eles ficaram desalentados. Acharam que agora chegou essa hora. Agora ele vai se ficar com nós. Mas José tem um coração diferente. José tem um coração diferente. José pegou, se alegrou com seu pai e levou todos para morarem lá. Né? E quando eles foram para lá, eles eram 70 almas. E lá eles foram crescendo, eles saíram de lá com quantas? Quase 3 milhões, né? Parece que era, de pessoas que saíram de lá. E já tem 400 anos que eles ficaram lá. E ficaram na escravidão, né? E saíram de lá vitoriosos. E foram descendentes e foi lá. Foi chamado para ir lá, né? Moisés foi chamado para ir lá para tirar aquele povo da escravidão. E Deus mandou Jesus para tirar
um resgate para nós. E aí a promete para nós, como ele prometeu para Abraão, né? Que era para que Abraão não sabia. Abraão só escutava o Senhor e caminhava no caminho do Senhor. E Jesus disse que é para nós ir a Ele, né? E a mim todos nós. E está cansado de carregar com tudo. Ele disse para nós, né? E ele diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Só faça isso. Tome a sua cruz e siga-me. Porque nós temos uma nova terra. Nós temos a Canaã celestial, que é o nosso lugar. Então nós somos peregrinos aqui, como esse povo está peregrinos lá no Egito. Nós somos peregrinos nessa terra. Aleluia, aleluia. Nós já temos o caminho certo para sair daqui. Porque Jesus já nos comprou, já pagou a nossa terra do nosso pecado, já nos comprou e já nos mostrou o caminho. E ele disse: agora só sigam-me. Só sigam-me. O que nós temos que fazer é seguir a Jesus. É não olhar para esse não parar, nem muito para olhar para este mundo. Nós deixamos de seguir a Jesus e ficamos para trás e perdemos a salvação. Ele fica 400 anos lá. Aí eles ficam 400 anos lá. Aí depois acontece que Deus levanta Moisés, e Moisés tira eles de lá, né? Levanta Moisés como salvador, e Moisés tira eles de lá, né? E aí Deus fez a aliança, daí aqui quando o sol, no outro dia no amanhecer, o sol começa, Deus faz essa aliança. E Deus diz para eles aqui, ó. Fez a aliança com Abraão, depois de tudo isso, diz assim, ó. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra. Para a tua descendência tenho dado essa terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, os cananeus, os perezeus, os cademorreus, os heteus, os fizeus, os efraíns, os amorreus, os cananeus, os gigateus e os jebuseus. E não foi essa terra, não foi por essa terra que passou Abraão, que passou a Moisés, quando tirou, né, o povo do Egito. Não foi por essa terra que ele passou, aleluia, glória a Deus. E Deus disse que era para ele matar tudo, os cananeus, tudo esse povo que não fazia o aliança, não fazia o pacto com Deus. E Deus prometeu. E aí Deus prometeu para ter essa aliança maravilhosa com Abraão, e Abraão fica todo feliz. E Sarai, a mulher de Abraão, não estava contente, porque não suportava, ela olhava para ela, estava ficando, cada dia que passava, cada ano que passava, e esse filho da promessa não chegava, e ela passa uma nuvem na cabeça dela, e ela diz para Abraão: já resolvi o problema, já sei o que eu vou fazer. Sabe aquela egípcia que nós trouxemos de lá? Aquela mulher que nós trouxemos de lá? Ela é minha serva. Eu quero que tu deite com ela e tenha um filho com ela. Mas nessa hora aqui, aí que a gente vê a fraqueza do ser humano. Aí que a gente vê como nós somos fracos, né? Diante dos problemas. Abraão não fazia nada sem consultar o Senhor. Não é verdade? Nesse momento aqui, Abraão vacilou. Abraão não foi perguntar para o Senhor se o que ela estava dizendo para ele era correto. Abraão aceitou a proposta da sua esposa. Porque Abraão também sofria ao ver a esposa todo dia reclamando, né? Reclamando, e ela já não acreditava mais nela. É triste quando a pessoa não acredita mais em si mesma. Ela já tinha perdido a esperança, porque ela já não era uma mulher que já tinha passado a menstruação, ela já tinha entrado na menopausa, ela não tinha mais esperança, né? Como tem muitas mulheres que acham: para mim, filho, eu nunca vou passar por uma maternidade, eu nunca vou passar, né? E nem a Ana. Mas para Deus, se Deus tem promessa, ele cumpre. Aleluia, glória a Deus. E veio, e aí, essa menina nasce o Ismael de Agar. Aí nasce Ismael, e aí aquele Ismael vai nascendo e aí Abraão fica todo feliz, e aquela coisa mais linda, maravilhosa, aquele bebê que ele estava esperando, chega, né? Nem se lembravam mais do sonho do Senhor, né? Nem se preocupavam mais. E aí Agar dá a luz daquela criança, e foi uma festa, com certeza. Abraão estava com 86 anos.
A gente vê que lá, quando ele começou, ele estava com 75. Em 11 anos, aconteceu tudo isso em 11 anos. E Abraão aqui estava com 86 anos. Quando o Abraão estava com 86 anos, e estava até dizendo, não, é esse mesmo. Com certeza é esse, porque está dando tudo certo, com certeza é esse mesmo. O herdeiro é esse. Porque nasceu do meu esperma com a minha mulher, não é com a minha mulher, mas com a mulher. É esse. Todos cheios de esperança. Glória a Deus. Já tinha até esquecido, né? Aí Deus, aleluia, glória a Deus. Aí Abraão, Deus chega a Abraão e fala assim, ó, sendo pois Abraão da idade de 99 anos. Esse menininho aqui já estava com 13 anos. Ismael já estava com 13 anos, já estava aquela criança linda, tudo, né? E esse, antes de acontecer isso aqui, meu Deus, essa mulher havia discutido, e uma deles saiu por cima da outra, foi um monte de coisa, como acontece no dia a dia. Está escrito aqui o que acontece no dia a dia nosso, irmão. Tudo que está escrito é o que acontece no nosso dia a dia. É o pecado que acontece no nosso dia a dia, né? É a coisa de Deus que acontece no nosso dia a dia. É só nós olhar para a palavra, é o espelho, né? É o espelho que Deus mostra para nós. Aí Abraão, pois Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus disse para Abraão. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abraão sobre o rosto e falou com Deus, dizendo, quanto a mim, aí Deus disse para Abraão, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações, não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Nós vimos aqui que Deus não cobrou Abraão por causa do que ele tinha feito, né? Deus só disse assim, Abraão, a minha aliança que eu fiz contigo permanece em pé. A aliança que eu fiz contigo permanece em pé. E a aliança que Deus faz com nós também permanece em pé. É nós que muitas vezes perdemos, né? E aí Deus, quando ele fala com Abraão, com certeza Abraão se lembrou, né, que ele tinha feito errado, e já no coração dele ele já pediu perdão para o Senhor, mas o Senhor não cobrou Abraão, o Senhor não cobrou a Sarai, Deus não cobrou Abraão e não cobrou a Sara. Deus só fez ele lembrar, porque ele tinha prometido para ele lá no começo, estava em pé, tu quebrou a aliança, tu não fez como eu queria, mas não tem problema. A aliança que eu fiz contigo está de pé. Aleluia. Aí Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara, né? E Deus faz aí Deus pede a circuncisão, né? Deus pede uma aliança, que era para fazer a aliança da circuncisão, né? Que era para as crianças serem apresentadas com 8 anos. E Deus fazia uma marca naquelas crianças, mostrando que eles eram separados. E a marca que nós temos é Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Jesus já fez uma marca, deixou uma marca que nós somos herdeiros do Senhor. E a marca que é a circuncisão, que lá no tempo de Abraão, no tempo da lei, da velha aliança lá, né? Da primeira aliança, era um copo que eles faziam no corpo também e saía sangue, né? E hoje a circuncisão que nós temos é no nosso coração. Jesus circuncidou o nosso coração, Deus circuncidou o nosso coração através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então nós também somos circuncidados. Nós quando aceitamos Jesus e andamos na sua presença, ele disse que nós venceremos como Abraão venceu. Ele disse que nós venceremos como Paulo, Pedro, André, João, como todos os céus venceram. Anda na minha presença, anda na minha presença e faz a coisa certa. Aleluia. Eu vou te recompensar, não é verdade? Aí veio a prática da circuncisão naquele tempo, né?
E depois apareceu o anjo dando a promessa concreta para Abraão, né? Dizendo para Abraão que chegou o momento da promessa ser cumprida, que ele ia ser papai, aleluia, glória a Deus. Não é aquele o herdeiro, não é aquele. O herdeiro vai nascer de ti com a tua esposa. E a Sara ouviu, né? Eu? De mim? Olha ele desse jeito. Como pode ser? E o anjo escuta, ela estava do outro lado, ela viu, né? E o anjo disse, uma coisa impossível para Deus, será, né? Uma coisa, não há nada impossível para Deus. Então essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite, ela mostra para nós que o que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor. O que nós temos que fazer é andar na palavra, no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é a palavra. A palavra é o caminho do Senhor. E nós temos que se desviarmos do caminho errado, se desviarmos da nossa companhia, quando ele diz ali no sábado, sentar na mesa dos escarnecedores, é porque nós temos o discernimento do Espírito Santo de que uma coisa presta e uma coisa não presta. Nós temos que ver o que é para nós. Nós temos que ver se nós estamos no caminho certo. O Senhor, o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testifica a nós. Como é que nós queremos vestir? Como é que nós devemos falar? Como é que nós devemos andar? Com quem nós devemos andar? Qual é a nossa companhia que devemos escolher para estar no nosso dia a dia? Porque a nossa conversação escapa. Se nós pegamos pessoas que não têm a nossa conversa, que não falam a mesma língua que nós falamos, ela muda a direção do que nós estamos querendo aprender do Senhor. Então a palavra que eu tenho nessa noite para nós é: vamos crer nas promessas assim como Abraão creu, vamos ter fé assim como Abraão teve fé no Senhor, e vamos permanecer coisas que nós ainda não alcancemos, que nós achamos que é impossível para nós. Vamos pegar essa palavra, colocar para dentro do nosso coração e vamos ver que não é possível para Deus. Para Deus tudo é possível. O que é para nós fazer e está na condição de nós fazer, o Senhor deixa para nós fazer. Mas as coisas que são impossíveis, pode ser uma enfermidade, pode ser um negócio que a gente acha impossível, mas se nós colocar na presença do Senhor e cremos e temos a fé que esse homem teve, nós também ganhamos a bênção, também porque nós temos assim, um filho leva 9 meses, né, para se gerar, né? Mas nós contamos aqui na palavra do Senhor, não sei se vocês prestaram atenção, levou 25 anos, desde que ele saiu com 75 anos, até a promessa se cumprir. É tempo, né? É tempo, 25 anos foi um tempo para a promessa se cumprir, se eu não me engano. Mas o que aconteceu, o que nos alegra é que a promessa se cumpriu. E se se cumpriu para ele, se cumpriu para nós também. Glória a Deus, aleluia. Então vamos permanecer firmes. Não vamos pensar, né? Porque às vezes vamos esperar Jesus, que Jesus está voltando. E vamos ter certeza que vamos subir com ele. Mas como é que nós vamos ter certeza? É da maneira que nós caminhamos com ele. Porque Abraão, ele era tão amigo de Deus, que Deus conversava com ele, e ele tinha uma intimidade com Deus, que ele chegava para Deus e falava que ele pensava, que nem quando ele viu que o sobrinho dele estava passando lá que o anjo disseram para ele, depois que passaram a te dar a promessa para Abraão, eles disseram: agora nós vamos fazer outra coisa. Agora nós vamos para Sodoma e Gomorra, destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse: meu Deus, e o meu sobrinho que está lá. E aí ele começa a interrogar o Senhor. Se for isso, se for assim, e se for 10, e se for 20, e se for isso, e se for aquilo. Até que chegou em 1, né? Se for 1, for 1 também não estraga a cidade. Eu tiro ele de lá e acabo com a cidade, porque eu arranco ele de lá e acabo com a cidade. E foi o que o Senhor fez. O Senhor não deixou o sobrinho de Abraão morrer lá. Mas por quê? Por causa da relação de Abraão. Porque ele já estava lá, já podia ter saído de lá, ele conviveu naquele povo, se acostumou na mesa dos escarnecedores. Quando ele foi, ele não podia mais sair. Ele estava tão amarrado, tão cercado de uma forma, que ele não podia mais sair. Pode ver que quando os anjos chegaram lá, eles cercaram a casa e pediram a casa, porque não sabia que era dos anjos, né? E o anjo chegou ali.
deixou eles todos secos e pega, tira eles de lá. E a mulher ainda estava com os olhos na riqueza, né? Olhou para trás para ver o que estava acontecendo. E nós estamos aqui para frente. O Senhor disse que nós conseguia frente. Não é para nós fazermos bagagem lá de trás, senão não entramos, porque o caminho é estreito. Nós temos que deixar as bagagens para